Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira da Semana Santa do ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: o que quereis dar-me, e eu vou vos entregá-lo? Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde quereis que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizer-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo, é em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se à mesa Jesus com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu a ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como um dele está escrito. Mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que esse nem tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos hoje, mais uma vez, com outro olhar do mesmo texto, basicamente, ou seja, era o mesmo local, o mesmo dia, a mesma hora, porém, hoje na visão de Mateus, na perspectiva de Mateus. E Mateus narra a angústia dos discípulos diante de uma revelação. Jesus revela. Mas antes dessa angústia, vamos analisar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o tempo que Judas teve para não fazer o que fez com Jesus. Teve tempo, teve oportunidade, teve exemplo, e, no entanto, ele vai aos príncipes dos sacerdotes para perguntar qual seria a vantagem dele, que ele teria, se entregasse Jesus. Aí nós queremos perguntar o seguinte: qual é a vantagem que um cristão tem em trair Jesus? Porque Judas tinha ciência de que, se ele vendesse Jesus, ele iria trair todo o ensinamento, todo o propósito, toda a caminhada de discípulos. Judas estava em toda a caminhada no discipulado com Cristo. Então Judas iria traí-lo. Qual é a vantagem em trair Jesus? Qual é a vantagem que você, qual é a vantagem que poderíamos ter traindo nosso Senhor? E Jesus vai dizer aqui, olha, esse que me trair é melhor que nem tivesse nascido. Jesus está dizendo que não há vantagem. Você pode descobrir alguma vantagem. Não sei se alguém pode descobrir. Eu sei que muitos traem nosso Senhor. A insistência da traição ainda acontece no tempo de hoje.
Claro que a gente não troca Jesus por uma moeda, mas essa moeda, a simbologia dessa moeda pode nos falar de muitas coisas. Eu posso vender Jesus por um prazer da carne. Eu posso vender Jesus rejeitando a sua doutrina, professando uma fé falsa, numa vã doutrina. Eu posso vender Jesus não testemunhando a Ele. Então, várias maneiras aqui, e nós somos muito criativos, né? Muito criativos para vender nosso Senhor. Porém, eu e você, nós sabemos das consequências que é vender nosso Senhor. Ou seja, se eu vendi nosso Senhor, eu vou pagar o preço do mal que eu fiz ao meu Deus, ao nosso Senhor. E nós precisamos entender isto. A visão de Mateus é uma visão que apresenta a angústia dos discípulos. A angústia já tinha um clima estranho, né? Porque já várias armadilhas tentaram armar contra o nosso Senhor, então o clima dessa ceia já era um clima esquisito, ruim, pesado. Jesus ainda está angustiado, os discípulos diante da revelação que um de vós vai me trair, os discípulos já estão angustiados, e Judas, interessante, Judas, desculpa, parece um pouco retardado, né? Tem gente que é assim, tem gente que acredita que pode mentir, que pode nos enganar ou que possa enganar a Deus. Tem gente que acredita realmente que pode simular qualquer coisa para manipular a Deus. Tem gente que acredita mesmo. Claro que você pode enganar seu padre, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu esposo, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar, claro que pode. Você pode, porém, se eles estão acreditando ou não, já é outra coisa. As pessoas acham que podem enganar nosso Deus, que pode simplesmente ser católico, vivendo situações que não são da igreja, que não são próprias de igreja, seja padre, seja leigo, seja quem for. A gente acha que Deus compreende. Não, tudo bem, Deus me entende, Deus me compreende. Faltei a missa hoje, Deus me entende. Deus viu que não deu. Deus viu. Deus não entende coisa nenhuma, não. A gente acha que pode enganar a Deus, a gente vai massageando o nosso ego com mentiras, dizendo coisas que não são verdades. Se não houve um esforço sobrenatural, porque o esforço de ir à missa muitas vezes é sobrenatural, se não houve esse esforço, você está enganando a Deus, ou acha que está enganando a Deus. Então, tantas maneiras que nós temos de trair o nosso Senhor, e ainda perpassa por esse modo da simulação, né? Judas foi bem simulado aqui. Senhor, por acaso serei eu? Olha, ele não tinha acabado de combinar com os príncipes dos sacerdotes daquela época? Não tinha acabado de combinar? Como é que é isso? Como é que pergunta se por acaso será eu? Ele queria fazer com que os discípulos o vissem como um bom homem, um bom discípulo. Quantas pessoas querem que o padre o veja como um bom católico, como um bom discípulo? Quantas pessoas que estão na comunidade simula para o fundador, para a fundadora, uma vivência mentirosa, que cai por terra, e nós já vimos muitos caírem por terra, nós já vimos a verdade que estava no coração, nós já vimos, Deus vê, o sacerdote está vendo, porque o tempo é a melhor resposta. Silencie, fundadora, silencie,
Silencie, sacerdote, silencie, porque o tempo vai dar a resposta e sempre o dá. Não dá para que eu engane o meu Senhor. E aí, Jesus, diante da pergunta de Judas, Jesus disse, sim, esse tu o dizes é, claro que é você, seu sem vergonha. Claro que é você. Então, amados irmãos, observe, Judas foi desmascarado ali na mesa, e saiu para fazer o que tinha que fazer. Ontem dizia isso, Satanás foi fazer o que deveria ter feito, foi fazer o que a inveja, o ciúme, a prepotência, o egoísmo o leva a fazer. Que hoje nós saibamos verdadeiramente se reconciliar com o nosso Senhor, tendo uma vida sincera com Deus, uma vida de oração sincera. Não adianta disfarçar, rezar tantos e tantos terços e não se converter. Não adianta fazer tantas e tantas adorações, mas o coração não está ali. Não adianta simular uma vivência comunitária, uma vivência pastoral, uma vivência de vida de consagrado, quando na verdade não é isso. Seu coração não é este. E Cristo vai revelar. No momento certo, Cristo vai revelar. E ai daquele que traiu o nosso Deus. Que nos convertemos, que voltemos o quanto antes para Deus, abandonando a iniquidades. Essa simulação de vida cristã, ou é ou não é. Que nossa patrona Santa Faustina nos ensine a sinceridade de abertura com o nosso Deus. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa fé, nos ajude na fidelidade a Jesus. Que São José, patrono da Santa Igreja, interceda por cada um e cada uma que deseja voltar de coração sincero para o nosso Senhor, para a Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.